E olha, no aniversário de 255 anos lá da cidade, a nossa equipe foi conhecer de perto a história da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, um dos marcos mais antigos lá aqui do nosso litoral paranaense, lá da cidade, e que guarda vários capítulos importantes da criação do município. Localizada bem no centro da cidade, as paredes grossas construídas com óleo de baleia, inclusive, guardam ainda muitas lendas urbanas. Os repórteres Mirela Cunha e Vinícius Araújo foram até lá para descobrir algumas histórias e contar pra gente. Bora ver? Aqui, ó. E é oficialmente aqui que inicia a história de Guaratuba. Essa igreja já estava em 1771, quando a vila foi oficialmente criada. A estrutura dela é uma estrutura colonial e a gente consegue perceber até mesmo que a moldura das portas e também das janelas são diferentes, porque são trazidas da Ilha do Mel do Forte. Ela é considerada uma das últimas edificações dessa época aqui no nosso litoral do Paraná, e por conta de todo o impacto da história e da importância dela para o nosso Paraná, ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Em meio ao tempo e à transformação da cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso permanece como um marco da história e da fé em Guaratuba. Esse espaço começou a ser construído ainda no século XVIII e acompanha desde então o crescimento do município. Essa igreja para nós ela é bicentenária, né? É o nosso tesouro, né? A nossa preciosidade da cidade de Guaratuba. E Coronel Afonso Botelho, quando veio para fundar a Vila de Guaratuba, né? Ele tinha dois propósitos: que tivesse aqui uma igreja e que tivesse um local para a tripulação dele beber água, né? Aí ele aportou na Baía de Guaratuba, que é o marco zero da cidade, foi recebido pelos índios carijós que habitavam a nossa cidade aqui, e nesse momento uma revoada de guarás também acompanhavam essa trajetória do Coronel Afonso Botelho até a Igrejinha Bicentenária. Isso aconteceu em 29 de abril de 1771, então houve a primeira celebração, né? Indicando assim a fundação da nossa cidade, que logo completa 255 anos de história. Quando o Coronel Afonso Botelho chegou, aportando na Bahia, ali, né, no Marco Zero, ele trazia nos braços a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, de quem ele era devoto, né? Ele é de Portugal, e já em Portugal a mãe o levava, né? Por serem devotos, a família ser devota, então a mãe já levava ele ainda pequeno para a capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E por essa razão, então, aqui ele chegou com a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esses registros todos, Mirela, eles foram perdidos, né? Nós não temos essa documentação por conta de uma catástrofe que houve em setembro de 68 aqui. Parte da Bahia foi engolida pelas águas, então as documentações, o livro tombo, tudo que podia contar a história foi perdido. A história da igreja também é marcada por episódios curiosos e até mesmo misteriosos. A imagem original de Nossa Senhora do Bom Sucesso foi roubada e anos depois, em 1964, após um pedido de toda a comunidade, uma nova imagem foi esculpida pelo artista plástico italiano Rani Tyler, a pedido do devoto Cândido de Chagas. A réplica chegou até Guaratuba em uma procissão marítima, atravessando a Bahia em um ferryboat, e foi um dos momentos mais marcantes na memória de todos os fiéis. E as histórias não param por aí. O local guarda outras memórias que atravessam gerações e revelam costumes bem diferentes dos de hoje em dia. Rocio, eu fiquei sabendo também que essa igreja, ela tem muitos mistérios, muitas lendas, inclusive aqui embaixo da onde a gente está tem várias ossadas, isso? Então, Mirela,
Entende por que a preciosidade do patrimônio nosso? Exatamente por isso, né? Ela é rica em lendas e desde a fundação da cidade, 80 anos depois é que foi construído o primeiro cemitério. Aqui no interior não tínhamos o assoalho, o que facilitava então os sepultamentos, né? Então por 80 anos corpos foram aqui sepultados. Quando começaram a entrar em estado de deteriorização, né, putrefação, naturalmente por conta do mau cheiro também, teve-se a urgência de construir o cemitério, né? E as ossadas que eram encontradas aqui, então eram feita uma celebração, né, com os padres da época, e essas ossadas eram colocadas embaixo do nicho de Nossa Senhora do Bom Sucesso aqui no altar. A história nos conta que um dos fundadores da nossa cidade, da família Miranda Coutinho, fez um pedido, que quando ele e a esposa viessem a óbito, que fossem sepultados aqui no altar-mor, né? Embaixo do altar-mor. Eu não tenho como precisar isso para você, se aqui estavam os restos mortais deles, né? Mas quando foi concluído um restauro, no período em que Padre Francisco, ainda padre, pároco da nossa igreja, encontramos aqui, exatamente nós duas estamos sentadas, mais algumas ossadas, né? Então, a preocupação da época do Padre Francisco, Padre Marcos Vinícius, né? Eu também participei, o restaurador estava aqui, né? Foi contratado pela igreja, e os restos encontrados aqui nesse espaço foram recolhidos, e numa cerimônia fúnebre também, com o Padre Francisco, Padre Marcos, eles tiveram a preocupação de colocá-los, então, num caixão pequeno, né? E deixarem expostos aqui, embaixo do altar-mor. De que forma? Uma tábua está solta nesse altar para que você, o turista, ou as pessoas que aqui chegam, possam retirá-la, né? E constatar realmente que isso é um fato verdadeiro. Então, isso são as histórias da nossa igreja, né? Além disso, outra curiosidade chama a atenção de quem conhece a história da igreja. O antigo piso era todo numerado. Os espaços mais próximos ao altar eram destinados às famílias mais ricas e influentes da época. Mais ao centro ficavam as famílias de classe média e já na entrada, os escravizados. Naquele período, existia a crença de que quanto mais perto do altar, maiores eram as chances de alcançar o céu. Com o passar dos anos, essas histórias deram lugar a outras narrativas que ainda circulam entre os moradores, como a lenda do fantasma da noiva. A história nos conta também, aproveitando o gancho, da lenda da noiva que foi abandonada no altar. Então essa noiva ficou por horas aguardando o noivo amado no altar, exatamente nesse lugar, e ele não apareceu. Desesperada, ela corre pelo corredor da igrejinha, sobe na torre sineira anexo aqui, se joga e vem a óbito. Então, é bem interessante, gostaria de convidar você, né, e o Vinícius, para que no dia 31 de maio, à meia-noite, nós possamos estar posicionados em frente à escadaria da igrejinha, porque o fantasma da noiva, Mirella, passa de um lado para o outro da escadaria em busca do noivo amado. Vai que a gente tem sorte de poder ver este fantasma. E mesmo mantendo muitos elementos originais desde a época da construção, a igreja também carrega marcas do tempo, e uma delas é a cruz, que hoje não é mais a original. Ela foi atingida por um raio e precisou ser substituída, mas ainda preserva um detalhe importante daquela estrutura antiga. Essa cruz que hoje encontra-se na parte externa da igrejinha, ela não é mais a original, né? Porque a original foi atingida por um raio, isso em 1940, e o maior pedaço que sobrou, ela encontra-se então na parede. Quando você entra na igrejinha, você observa à direita esse pedacinho de cruz. E na ocasião nós tínhamos aqui um historiador, Joaquim da Silva Mafra, autor do nosso primeiro e único livro, História de Guaratuba, que é a nossa identidade, era tesoureiro da igreja. Então, naquela ocasião, ele preocupou-se em deixar esse pedacinho para contar a história. E hoje você pode constatar outro fato da igrejinha bicentenária de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Guaratuba.
E são nesses detalhes que a história da igreja continua se revelando. Durante trabalhos de conservação, também foram encontradas escritas antigas atrás do nicho principal do altar, que foi cuidadosamente trabalhado e doado para abrigar a imagem da santa. Essa peça permanece até hoje na igreja histórica, carregando não só o valor religioso, mas também do tempo e de quem ajudou a construir essa história. Que a família de Joaquim Évora, de São Francisco do Sul, devotos da santa, né, da Mãe do Bom Sucesso, trabalhou esse nicho artisticamente e doou à santa, né, doou à igreja. Tanto que nas costas desse nicho você observa a escrita da doação dessa família. E com o passar dos anos e o crescimento da cidade de Guaratuba, surgiu uma nova necessidade, um novo espaço para conseguir receber todos esses fiéis. Foi então que eles construíram uma nova capela, que fica bem próximo da antiga, para conseguir manter toda essa tradição. Nós estamos na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Iniciou sua construção no ano de 2000. Levou de 8 a 9 anos para concluir essa construção, né? E a necessidade da construção desta obra, foi por conta da pequena, nossa igrejinha bicentenária, já não comportar um número de fiéis, da população, de turistas que chegavam. Então, sentiu-se a necessidade, né, de construir uma nova igreja. Por isso, então, nós estamos na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a nossa preciosidade também, que fica ao lado da nossa igrejinha bicentenária. A nova matriz passou a concentrar as celebrações, enquanto a igreja histórica segue como patrimônio e símbolo cultural de Guaratuba. Atualmente, o espaço está fechado para reformas, mas continua preservando, na estrutura e nos detalhes, marcas importantes da história do município e da própria arquitetura colonial no litoral. Eu vejo de suma importância, né? Não só eu, como também as pessoas da comunidade, né? Em preservar isso, né? Preservar esse patrimônio, preservar esta história. E estamos num período de uma possível restauração, né? Então já houveram aqui 10 restauros, né, no decorrer desses anos todos. E há 2 anos nós estamos participando de reuniões com o Instituto Histórico, com o IFAM, né? O próprio Instituto contratou a Arque Brasil, né, que foi quem fez todo o projeto, inclusive o projeto de arqueologia, porque aqui era um antigo cemitério, né? Então, todo esse carinho, essa dedicação é importantíssimo para nós, né? E hoje, principalmente, diante do estado que está a nossa igrejinha, né, a gente precisa de socorro, né? A gente precisa que as pessoas, os políticos, enfim, né, as autoridades, né, possam nos ir dar um respaldo, né? Porque é uma preciosidade nossa que vai fazer 255 anos e precisa ser preservada. Preservar espaços como esse é manter viva a história de uma cidade inteira. A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso atravessa gerações como símbolo de fé, cultura e identidade em Guaratuba. É um patrimônio que resiste ao tempo e segue conectando o passado e o presente para que essas histórias continuem sendo contadas no futuro. Olha, eu quero agradecer de uma maneira muito especial a dona Rocio, que recebeu a nossa equipe mais uma vez. Olha, eu estou aqui no litoral há 15 anos. Há 15 anos a dona Rocio sempre aceita os nossos convites de reportagens. Eu mesmo já gravei com a dona Rocio algumas vezes. Quero mandar um beijo para a senhora. Obrigado mesmo por participar conosco. Dona Rocio é a história de Guaratuba em forma de pessoa. Ela sabe tudo daquela cidade. Obrigado de coração.